Tudo bem com vocês, turma? Que saudade! Mais uma vez, nós estamos aqui para apresentar a correção do conteúdo para vocês. Hoje, a correção da apostila que eu enviei no planejamento da semana passada, tá? Com relação à leitura, interpretação e os conteúdos de gramática. Eles estão ali na página 60 em diante, após as leituras dos textos, as marcações que vocês fizeram, nós vamos para a correção daqueles exercícios, tá? Então, a unidade 2, texto e contexto. O tema foi o texto da Agenda 21, tá? Que também são chamados textos, tá? Instrucionais, que é aqueles textos que trazem informações, dados, né? Conscientização, textos que nos trazem mensagem que nós podemos relacionar e entender também de certos assuntos, tá bom? Então, com base na leitura daquele texto, da página 61, nós vamos para as respostas ali. Então, a primeira pergunta, gente, eu coloquei aqui para vocês todas as respostas, tá? A primeira pergunta falava assim: qual é a principal preocupação do projeto da Agenda 21? Como o tema daquele texto era o meio ambiente, a importância e a relevância, né, da conscientização e do que nós podemos fazer para minimizar alguns problemas, então ali como resposta para vocês é o seguinte: mostrar aos países a necessidade de encontrarem soluções para os problemas do meio ambiente. Como esse texto, gente, ele é um texto relacionado com a ONU, Organização das Nações Unidas, eles buscam soluções, diferente de alguns textos que nós já trabalhamos em sala, que o foco dele é propor métodos para minimizar problemas. Aqui não, eles buscam soluções e com relação a esse tema, ao contexto ali, ao meio ambiente. Tá? Então a resposta da número 1 é mostrar aos países a necessidade de encontrar soluções. A número 2 é uma resposta pessoal. Em sua opinião, que países podem alcançar os objetivos da Agenda 21? Comente. Quando a gente fala resposta pessoal, gente, não é qualquer coisa, tá? Ela tem que condizer com aquilo que está no texto, com relação ao conteúdo, com todo o assunto ministrado. Então, presta bem atenção. Se o tema é meio ambiente e busca de soluções, então, qual seria a sua opinião acerca disso? Será que todos os países podem participar ou devem participar? Então, se a sua conclusão foi essa, então você está dentro do contexto e a sua resposta, mesmo sendo pessoal, ela é tida como certa, tá? A número 3 também é uma resposta pessoal, só que nessa eu coloquei uma sugestão para vocês. Você leu que foi a ONU que firmou esse documento, aquele texto Agenda 21. Qual a função da ONU? Esse tipo de instituição é importante para o mundo em que sentido? Mesmo sendo uma resposta pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado para que ela tenha o mesmo sentido que o texto pretende, né? E objetivos. Então, ali como sugestão, eu coloquei para vocês: a função da ONU está em facilitar a cooperação entre os países. Então, ela busca integrar, ela busca medidas e juntos chegar a um objetivo, a um resultado de um bem comum. Então, se você colocou uma resposta parecida, considere ela correta porque ela está dentro do contexto. Número 4, também uma resposta pessoal. Da número 4, da alternativa A e B, as duas são respostas pessoais, tá? De acordo com o trecho a seguir, nem todos os países assinaram o documento, o texto Agenda 21. Então, a letra A pergunta assim: qual seria o impacto disso com relação entre os países que assinaram e aqueles que não assinaram o documento? Então, se eles são países que buscam cooperação, então, para quem não assinou, ele pode ser que ele não esteja participando ou que alguma das medidas ele julgue que não seja necessário, então ele não vai estar ativamente buscando respostas ou providenciando medidas, tá? E na letra B, isso é uma sugestão porque a resposta é pessoal. Na letra B fala assim: e quais as possíveis consequências para os objetivos do documento? Se com relação ao documento Agenda 21, como vocês leram lá, vários países entraram em perspectivas, em buscas e alternativas para um bem comum, para um objetivo, aquele país que não entrou, ele pode sugerir, porém ele não pode fazer modificações. Essa é uma resposta pessoal, mas ela, estando dentro desse entendimento, ela também está correta, tá, galera? Número 5, 6, 7 e 8 são respostas pessoais. Eu falo para vocês sempre terem bastante cuidado, porque às vezes fala assim: a resposta pessoal é muito tranquila. Se ela não estiver dentro do contexto, ela pode ser considerada errada, tá? Então você tem que ter o mesmo entendimento e buscar o mesmo objetivo que o texto está apresentando. Então vamos lá, número 5.
porque, em sua opinião, alguns países seriam contra a assinatura da Agenda 21. Então, se ele não busca os mesmos objetivos ou perspectivas dos outros países, eles podem se considerar e se colocar contra, tá? Número 6, mais uma resposta pessoal. Você concorda com a afirmação de que o consumo exagerado exerce pressão sobre o meio ambiente, já que tende a esgotar os recursos naturais e aumentar significativamente os níveis da poluição? Aí tem um excerto ali do texto. É que ele exerce uma imensa pressão sobre o meio ambiente, já que tende a esgotar os recursos naturais e a aumentar significativamente os níveis de poluição. Então, de acordo com o texto e em sua opinião, você concorda, sim ou não, que isso pode aumentar os níveis de poluição? Então, se você está vendo ali vários países buscando medidas alternativas para que minimizem ou para que cheguem a uma solução com relação ao meio ambiente, ao processo que leva a essa poluição em grande escala, como fala no texto, então você também pode concordar que se a gente coloca ali, se a gente tem recursos, se a gente se utiliza de métodos, a gente pode minimizar esse problema sim. É uma opinião sua, mas lembrando que a busca deles ali da Agenda 21 é métodos, né, que cheguem aos objetivos que eles querem, que é uma solução para melhorar a poluição e com relação ao meio ambiente. Então, uma resposta pessoal. Número 7, embora o documento seja um programa de alcance mundial, cada país tem a sua meta a cumprir internamente com o seu povo, porque é de acordo com a realidade de cada país. Será que essa responsabilidade é apenas dos governos? Por quê? Gente, quando fala assim, responsabilidade do governo, é lógico, a responsabilidade de buscar métodos e alternativas, quem apresenta são os governos, mas eles com certeza fizeram lá uma vasta pesquisa por meio de quê? Da sociedade, das comunidades, em busca de sugestões para que eles levassem ali. Então, assim, não é só uma obrigação do governo, tanto que a comunidade, a sociedade em geral, ela pode participar, colocando as suas proposições, suas opiniões e as suas considerações, tá? E a número 8, terminando aqui as respostas pessoais, reflita sobre os objetivos desse documento e responda: qual poderia ser a sua participação para que tais objetivos sejam alcançados? Então você, como cidadão, participante ali ativo da sociedade, você percebeu que se você usar A ou se você usar plano B, pode minimizar ou pode solucionar problemas ambientais. Você, como cidadão, pode sim colocar as suas opiniões e as suas perspectivas e o que você espera como objetivo com aquela metodologia que você pensou. Então, para isso, é importante você estudar o assunto, você pesquisar o que ele acontece no seu bairro, na sua comunidade, quais são as relevâncias e o que você pode contribuir. Então, você, como cidadão, não só pode, como deve participar, tá? Com essas contribuições. Número 9, já não é uma resposta pessoal. Como se dá a apresentação do texto que acabou de ler? Ou seja, como se dá a sua divisão ou estrutura? Nós falamos que ele é um texto instrucional. Então, há um título, existe o número de capítulos, a apresentação em itens, tá? Se for projeto, vai ter objetivo, vai ter perspectivas, né? São apresentadas áreas a serem descritas em subitens A e B, e os itens seguintes explicitam a primeira área citada. Então ele tem uma estrutura, deve ser obedecida. Se uma hora eu pedir para vocês, olha, eu quero que vocês escrevam um documento ou um texto que norteie algum assunto, vocês têm que prestar bastante atenção na estrutura. Toda produção textual, todo gênero, ele requer uma estrutura específica, tá? Então essa precisa ser subdividida, precisa ser organizada, porque ela tem um objetivo comum ali a ser chegado, a ser alcançado, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos entrar no conteúdo gramatical, a estrutura das palavras. Nós vimos anteriormente a formação de algumas palavras como substantivos, tá? E agora a gente vai verificar como a junção dessas palavras podem ocorrer a formação de outras palavras. Então, estrutura das palavras está lá na página 66 a 68. Vamos lá, que é a formação da vogal temática,
gramática das desinências, dos afixos, prefixos, sufixos e como se dá a formação dessas palavras. É por aglutinação, por justaposição, tá? E assim a gente vai seguindo. Então, o número 1 pede o seguinte: releia atentamente o documento da Agenda 21 e retire dele o que está sendo pedido a seguir. Letra A, 4 palavras que tenham vogal temática. Eu coloquei aqui, ó, em tamanho, em letras garrafais, para que vocês verificassem a importância da vogal temática. Então aqui, dedicar, o A é vogal temática, focalizado, o A é vogal temática, deve, o E é vogal temática e o levar, o A é vogal temática. Qual que é a função da vogal temática mesmo? Dar o tema, que é o significado da palavra, a importância. A partir dela eu posso, por meio de sufixos, formar novas palavras, tá? Então a resposta do número 1, letra A, é dedicado, é o A, vogal temática, focalizado, o A, o deve e o levar, A. Na letra B, pede 2 palavras que tenham prefixo. Relembrando, prefixo é aquela palavrinha agregada antes da palavra principal. Então, esgotamento, eu tenho ali, desculpa, letra B, internacional, eu tenho inter, né? Degradação, eu tenho de. Então, quer dizer o quê? Eu acrescentei uma pré-palavra a uma já de significado importante e eu acrescento ali uma nova, né, um novo significado dentro de um contexto, uma nova palavra, tá? Então, formação de palavras eu tenho prefixo e agora nós vamos ver uma outra que é o sufixo. Na letra C, ó, 2 palavras que têm o sufixo. Então, se prefixo vem antes, sufixo vem depois que eu formo uma nova palavra. Esgotamento, eu acrescentei o mento e formei uma nova palavra. Pobreza, eu acrescentei o exa e formei uma nova palavra. Isso se dá, gente, por meio de um radical, que é uma raiz, eu tenho a origem de uma palavra, acrescentei a vogal temática, tenho tema, tenho significado. Acrescentei prefixo, tenho uma nova palavra. Acrescentei sufixo, tenho uma outra nova palavra. Por isso que se fala estrutura ou formação de palavras, tá? Número 2. Qual é o processo de formação de palavra despoluir? Derivação prefixal, porque eu tenho a palavra originária ali, poluir. Então, acrescentei um prefixo, derivação prefixal. Número 3, que tipo de derivação ocorreu na palavra impacto? Impacto ocorreu derivação regressiva. Eliminação do morfema no final da palavra. Tem um 9 aqui, mas era para ter um parênteses, foi um erro de digitação. Então, a regressiva é quando eu apresento, eu tenho ali a supressão, tá? Eu eliminei um morfema, que é uma letrinha, tá? E acrescentei ali no final da palavra. Então, é impacto, derivação regressiva. 4. Explique como se formam as palavras, ó, engarrafadas e petróleo. Se eu for buscar ali o meu radical ou a raiz, como algumas gramáticas apresentam, eu já vou saber que eu tenho uma palavra originária e que ali foram acrescentadas, agregadas outras palavrinhas. Então vamos lá. Engarrafadas eu tenho derivação prefixal e sufixal, porque eu tenho garrafa, né? Então eu tenho acrescentado aqui um sufixo e também tenho um prefixo. E petróleo, que eu tenho óleo, que é a minha originária, é a composição por aglutinação, porque eu tenho pet mais óleo. Então, o que aconteceu ali? Perdi um morfema, perdi uma letrinha e formei, juntei as duas, aglutinei e formei uma nova palavra. O processo por aglutinação tem a supressão de um som, tá? Para a formação de uma nova palavra. Então, ela entra junto da outra e forma-se uma nova palavra, tá? Número 5, derive no mínimo 3 palavras do vocábulo ciclo e observe se elas guardam entre si semelhanças quanto ao sentido. Lembra que a gente estudou substantivos e aí ali a gente fez pedra, pedreiro, pedregulho, pedraria. Nós formamos novas palavras a partir da raiz. Aqui vocês farão o mesmo, tá? Então, ciclo, ciclista, ciclone, cíclico, encíclica. Ah, professora, mas eu posso colocar prefixo, sufixo? Pode, você está formando novas palavras. Quando a gente estudou lá substantivo, era para aprender a origem, o que é, e a partir de como ele se forma, a gente estuda os processos de formação de palavras. Então, por isso que a gente estuda parte por parte, o que é o radical, o que é uma vogal temática e qual a relevância disso tudo na formação de uma nova palavra, tá? Número 6, explique o processo de formação da palavra pós-consumo.
além de um processo de formação estrutural, nós temos também de sentido aqui, tá bom? Então, ó, acresce uma palavra do prefixo pós, a palavra consumo, e eu tenho ali pós-consumo, que é o quê? Que vem depois, tá? Então eu tenho ali, gente, um novo significado, porque se eu tiver só a palavra consumo, ela tem um significado. Coloquei ali pós-consumo, indicou que é algo que aconteceu depois. Então, verifiquem sempre a formação da palavra e o significado que ela é atribuída com um prefixo ou um sufixo dentro de um contexto, tá? Porque assim você amplia o seu vocabulário e você começa a fazer mais relações de sentido com o seu texto. Número 7, leia as frases com a mesma palavra em diferentes contextos. Isso é muito legal, gente, porque uma palavra mudada dentro de um contexto tem outros significados. Ó, que lugarzinho adorável era aquele. Nunca mais vou pôr os pés naquele lugarzinho. Essa é a número 7, tá? O sufixo inho tem igual sentido nas orações, na 1 e na 2? Ó, não. Na frase 1, a conotação. Lembra o que é conotação? É quando eu posso atribuir vários sentidos, vários significados a uma palavra. Já na 2, eu tenho sentido pejorativo. Então, ele pode ser ironizando, satirizando, vulgarizando. Então, é um sentido diferente. Quando é muito legal, porque às vezes uma palavra atribuída a vários contextos, ela tem vários significados. Por isso que eu falo para vocês, gente, é muito, muito bom ter um dicionário para você verificar ali o significado original da palavra e você verifica como ela muda de acordo com o contexto. É bem bacana, tá? Então a resposta aqui é não, porque elas apresentam significados diferentes de acordo com o contexto inserido. Número 8. Gente, bastante conteúdo, né? Qualquer dúvida vocês vão lá, pergunta para a Pro que a gente vai estar organizando as respostas para vocês e tirando dúvidas. Número 8. Tá aqui. Indique o tipo de desinência e o que ela indica nos termos a seguir. Bom, desinência, eu tenho um processo de formação de palavras, o radical, a raiz, a vogal temática e as desinências, que elas podem ser de número ou de modo, indicam singular ou plural ou modo que indicam o tempo, em que momento verbal ocorreu aquela ação ou aquela palavra significa. Então aqui na número 8 eu tenho pessoas, cuidava e seca. E eu tenho ali em negrito, algumas letras que são as desinências. Então vamos lá, pessoas, eu tenho a desinência as, no livro de vocês está em negrito, tá? Desinência nominal indica número plural. Por quê, professora? Porque pessoa, se fosse só pessoa, como eu coloquei pessoas, são várias ali. Então desinência nominal, porque tudo que é de nome é singular ou plural, tá? Se fosse verbal, aí nós teríamos que avaliar que tempo ou modo verbal ocorreu. Então, desinência nominal indicando plural. Cuidava, o vá, desinência verbal, porque já é um verbo e indica o momento da ação, tá? Então, indica tempo e modo, pretérito imperfeito e indicativo. Pretérito, uma ação que já ocorreu no passado. Imperfeito, porque essa ação ainda não terminou. Pretérito imperfeito é uma ação que ainda pode concluir, pode ser concluída. E olha o que me indica isso, do indicativo. Quando fala indicativo é que o sujeito ainda está praticando a ação, indica uma ação a ser praticada. Então, pretérito perfeito do indicativo, desinência verbal. E seca, eu tenho a desinência nominal de gênero, tá? Masculino ou feminino, nesse caso, gênero feminino. Qualquer dúvida quanto a verbos, tá, gente? A gente faz uma revisão, postem lá que a professora vai responder para vocês todas aquelas dúvidas. Agora vamos passar para a questão 9. A número 9, ó. Quanto à formação de palavras, assinale as afirmações corretas. Gente, ali eu tenho uma sequência de A a G, tá? Então, vocês só deverão marcar as corretas, tá? Então, ó, as corretas ali, letra A, letra B, letra F e letra G. Gente, se tiver dúvida quanto a essa sequência, postem lá as dúvidas que eu vou tirando particular ali com vocês, tá? A sequência, professora, por que essa, por que aquela, porque isso pode gerar mais dúvidas, eu explico para cada um, qualquer dúvida que vocês tiverem. Então a sequência correta ali da número 10 ficou A, B, F ou G, da número 9, desculpa. E a número 10? Ó, a número 10 é retomada.
aglutinação, eu formei uma nova palavra. E o embora, tá? Ó, que são formados por composição. Eu tenho em, eu tenho a palavra bora, eu formei uma nova, eu não perdi vocábulo nenhum. Então é um processo de aglutinação, que é do Pernalta, né? E composição, porque eu juntei palavras, tá? Então por isso que ela está errada. A letra D. Por que ela está errada? A palavra entardecer é formada pelo processo de derivação prefixal e sufixal? Não, gente, entardecer. Eu tenho tarde, é formada pelo processo de derivação, tá? A partir dali eu formulo novas palavras. E a letra E? A formação de palavras pela derivação regressiva ocorre quando há eliminação de morfema no final da palavra. Exemplo, couve-flor, já é uma palavra composta, né? Então a teoria está correta. Tudo bem da derivação regressiva. No entanto, o exemplo está errado. Por quê? Porque eu tenho uma palavra composta e eu não faço ali derivação regressiva nas compostas, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar, porque esse conteúdo ele é um pouco mais extenso e aí eu vou tirando no particular para vocês. E acompanhem lá, gente, o nosso Google Class, porque lá eu coloco toda semana revisão de conteúdo no PowerPoint para vocês, tá? De dicas, de gramáticas melhores reflexivas para vocês estudarem. Então entrem lá e tirem as dúvidas. Número 11. Em cada grupo de palavras, apenas uma foi formada por derivação parasintética. Assinale-a. Então na número 11, letra A, anoitecendo. B, empobrecer. C, embarcação. D, engavetar. E E, desnaturado. Somente essas vocês deverão marcar, tá? E na número 12, vamos finalizando aí o nosso conteúdo. Deixa eu só achar aqui. Gente, esse processo de formação de palavras, ele é muito importante porque é originária, a origem de uma palavra, né? Ou se ela é originária de outra. Então, qualquer dúvida, entra lá e pergunta, por exemplo, a parasintética, né? Que ela acontece simultaneamente a formação de palavra, a regressiva, a eliminação de morfemas, e por que das compostas sim ou não, porque a gente já estudou substantivos compostos também. Número 12. As palavras adivinhação, adivinhei, adivinhar e adivinha têm a mesma raiz, que é a mesma origem. Por isso são cognatas. Assinalem os itens que as palavras não são cognatas, ou que elas não apresentam a mesma origem. Menino, meninão e meningite. Meningite tem o mesmo sentido? Não tem, então elas não são cognatas, elas não têm o mesmo sentido dentro de um contexto. Então é a alternativa menino, meninão e meningite. E a 13, identifique o processo de formação de palavras a seguir. Então, revisando tudo que nós vimos de processo de prefixo, sufixo, parasintética, aglutinação, justaposição, nós temos a número 13. Inteiramente, sufixação, tá? Porque o mente vem depois. Reconhecimento, prefixação e sufixação, eu tenho agregados antes e depois. Luxuosa, sufixação. D, desliga, prefixação. E, escravidão, sufixação, eu tenho um acréscimo antes, tá? F, desesperada, ó, prefixação e sufixação. Pode ocorrer isso numa palavra? Sim, muitas vezes, tá? Empobrecer, letra G, parasintética, porque eu tenho simultaneamente agregados prefixos e sufixos. Fuga, H, regressiva. E ponte aguda, aglutinação, que eu tenho a junção de duas palavras que se aglutinam. E a J, combate, regressiva. Bom, esses exercícios aqui, gente, é para vocês validarem tudo aquilo que nós vimos. Qualquer coisa, vocês entrem lá, tá? Nas conversas, mandem perguntas ou sugestões daquilo que vocês viram, que vocês acharam interessante para a gente discutir. Muito obrigada, tá? Eu desejo que vocês tenham conseguido alcançar os objetivos e uma aprendizagem aí com as nossas aulas, mas também estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.